Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro, são 15 horas e 3 minutos. Sexta-feira pós-carnaval, em que a gente está iniciando aqui uma série de encontros de colegas aqui, que são usuários, ex-usuários, interessados nas ferramentas da Questel. A gente, na nossa conversa de hoje, vai ter especificamente uma conversa, né, uma revisão geral sobre o Orbit Intelligence, que é uma das muitas ferramentas que a gente tem de informação, busca análise de informações da Questel Orbit, que é uma empresa global, produtora e provedora tanto de bases de dados de sistemas, como de serviços também relacionados à propriedade intelectual. Envolve tradução, depósito, redação, até mesmo estudos de prospecção tecnológica, entre vários outros, e sistemas que vão além do próprio Orbit, que a gente vai ver aqui hoje, que grande parte vocês conhecem, mas também sistemas de gestão, de portfólio de propriedade intelectual, parcerias, uma série de coisas que vão ser objeto de outros encontros, outras conversas que a gente vai marcar ao longo das próximas semanas. A gente aqui tem um público que está passando já de 36 pessoas aqui hoje, temos muitos colegas que são usuários de longa data do Orbit, muitos colegas que são novos no Orbit e alguns outros que não são nem usuários ainda, mas têm interesse em conhecer um pouco mais sobre essas ferramentas. Mais especificamente, hoje, uma conversa sobre o Orbit Intelligence. Aos colegas que já conhecem o sistema, eu vou pedir um favor, assim, porque a gente, afinal de contas, hoje falou assim, vamos fazer uma revisão sobre o Orbit, muito embora nessas revisões que a gente faz sobre o Orbit, sempre tem coisas novas que a gente vai vendo, né, vai se lembrando. E para os colegas que estão chegando agora, né, também eu vou pedir uma licença um pouquinho mais para frente, que quando eu entrar na parte de dicas da cozinha, tal, que quando a gente sempre faz esses encontros é legal de dar uma outra dica, talvez, né, para vocês não faça tanto sentido do lado operacional, mas é bacana a gente ver como colegas utilizam algumas dessas dicas que a gente tem de macetes quando a gente está trabalhando com informação tecnológica também, ok? Depois, ao longo da nossa conversa, e mesmo para quem se inscreveu aqui, eu devo encaminhar alguns links de grupos que a gente tem, né, de pessoas interessadas, ou até mesmo de usuários do sistema ou dos sistemas da Questel, tá bom? Vamos lá, então. Eu, já dando início aqui aos trabalhos, eu vou já, então, iniciar aqui, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela número 2 aqui com vocês, que eu imagino a hora que vocês estejam vendo minha tela número 2, né, Mabel? Está aparecendo ali Orbit Intelligence, aquelas coisas todas, né? Vamos lá, pessoal. Para quem está chegando agora, não conhece muito bem o Orbit Intelligence, o que é o Orbit Intelligence? O Orbit Intelligence é uma ferramenta de busca e análise de informações contidas em patentes, essencialmente, e que também dá abertura à busca e análise de informações em literatura não patentária também. Talvez não com o mesmo grau de precisão e ferramentas analíticas nesse primeiro momento ainda, a gente sempre espera, né, que a gente vai ter as evoluções, mas ele também traz informações de literatura não patentária. Já dando um spoiler de outras ferramentas, na semana que vem nós vamos falar sobre o Orbit Insight, ou InnoSab Insight, que é uma ferramenta, aí sim, que permite a gente fazer busca e análise, já um pouco mais, eu diria, dedicado à literatura não patentária, né? Incluindo artigos, projetos, estudos clínicos, dados da internet aberta e assim por diante. Na nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre o Orbit Intelligence, uma ferramenta de busca e análise profissional, eu vou chamar assim, de informações contidas em patentes, que tem um poder, né, de busca e análise bastante grande, como a gente vai ver. É uma ferramenta que é produzida por uma empresa chamada Questel Orbit, é uma empresa franco-americana, com presença global, milhares de empresas, milhares de clientes no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem alguns, chega a ter algumas centenas de usuários e algumas dezenas de clientes que a gente tem entre grandes empresas, empresas de base tecnológica, muitas universidades, NITs e centros de pesquisa também. Vamos lá. Falando um pouco, né, sobre o Orbit, tem vários modos de a gente fazer busca, né? Tem desde buscas que a gente chama aqui, né, buscas simples, que a gente pode fazer uma busca à la Google, vamos chamar assim, né, sem ter que se preocupar muito com os termos que a gente utiliza, os indexadores, assim por diante. Normalmente, quem usa o Orbit
são usuários um pouco mais avançados, vou dizer assim, pessoas acostumadas a trabalhar com base de dados. Então, a gente tem vários campos, né, que são campos de texto, campos de classificações, nomes, números, datas, status de tramitação de patentes e outros dados mais, né? A gente tem mais de uma centena de campos de busca que são possíveis a gente utilizar numa base de dados como o Orbit. E uma coisa interessante para quem já usa a ferramenta é que, às vezes, a gente pode fazer uma busca tão simples, aí eu vou até usar um exemplo aqui, um segmento tecnológico que pode ser de interesse de muita gente, que é, por exemplo, Green Hydrogen. Aqui, né, colocando aqui a questão de hidrogênio verde, coisa do gênero, né? Eu posso fazer essa busca aqui, uma busca no título. Uma coisa bacana do Orbit é que todas as vezes que a gente tem uma busca nessa caixinha de pesquisa aqui por menus, ele também permite que a gente enxergue como que a base de dados está interpretando aquilo. Eu falo, quer saber uma coisa? Eu quero que Green Hydrogen esteja no título ou então no resumo, por exemplo. Então, eu posso fazer isso aqui, tanto, né, escolhendo os campos, que poderia ser título, resumo, ou até eu posso vir aqui embaixo e editando a minha pesquisa também, só para citar como exemplo para vocês, né? Então, tá, para ser didático, eu vou colocar aqui, ó, Title Abstract, por exemplo, e aqui, como eu já cliquei no Show the Command Line aqui, ele está interpretando dessa forma. Outras possíveis buscas, antes de eu voltar dessa janela, tem busca semântica, você pode simplesmente pegar e colar um texto geral, e aqui um parágrafo numa patente, num artigo, coisa do gênero, e ele vai usar as ferramentas ali, né, de análise semântica toda, ele vai extrair, sugerir alguns textos para a gente. Para ser bem sincero, eu acho que é interessante isso, mas particularmente não sou um grande usuário. Para quem já usa outros sistemas, já tem buscas já realizadas, uma busca que é bem interessante que a gente pode fazer, é busca por números de patentes. A gente pode importar aí de um estudo prévio que a gente possa ter feito no Orbit, milhares e milhares, né, de patentes, números de patentes, e fazer uma busca conjunta de uma vez só. Tem outras formas de a gente fazer busca também com base nos números de acesso das famílias de patentes, assim por diante, mas isso eu vou deixar para falar em outro momento. Tá? Aqui, basicamente, a gente saber que tem várias formas de a gente fazer a busca. E só para dar um exemplo que a gente tem, vou fazer uma busca aqui por menus mesmo. Quando a gente faz uma busca no Orbit, né, ele já mostra para a gente o número de resultados que obteve aqui, tá vendo? Estou vendo aqui que a Mabel Alvarado está me vendo aqui. Falar, nossa, deu 0, que mancada, né? Eu falei, claro, né? Porque eu escrevi green com 3 Es aqui. Então, esse é o tipo de coisa, pessoal, que para quem é usuário do Orbit, inclusive, né? Eu recomendo que depois que faz uma busca, a gente venha aqui para o nosso histórico, que é justamente para, antes de sair vendo os resultados, ver aquilo que a gente realizou como busca. Então, aqui eu já corrigi, e do mesmo jeito que eu fiz a busca do lado de lá, eu posso fazer uma busca do lado de cá também. E aí apareceu ali, né, 144 resultados, por exemplo, né, numa busca aqui, fazendo com base, por exemplo, né, em palavras-chave. Como vocês podem ter observado, né, toda vez que eu faço um passo de busca aqui, ele vai numerando os passos. E uma coisa interessante, né, que a gente pode fazer é que todas as vezes que a gente tem um passo de busca aqui no Orbit, por exemplo, eu tenho o passo número 2 aqui, posso falar, eu queria saber desse passo número 2, por exemplo, quem teve pedido de patentes no Brasil. Então, BR/PN. Daqui a pouco, calma, daqui a pouco eu falo, nossa, como é que eu saio desses códigos todos? Será que tem que fazer só sobre código? Dá para fazer por menus, mas aqui uma dica, né? Só para mostrar para vocês que eu posso utilizar aqui os meus passos de busca para fazer buscas, né? Mais aprofundadas, ou refinar minhas buscas, ou algo como, eu queria saber quem tem Green Hydrogen no título resumo, e que, por exemplo, tenha famílias de patentes com um número de publicações maior do que 1. Como assim família de patentes, né, com publicação maior que 1? Para os colegas que são da área, né, sabe, a gente deposita patente num país, depois a gente tem que entrar em fase nacional em outro se a gente quiser proteção externa. Ou então vai fazer um pedido PCT no mês número 12, lá no mês 30 vai entrar em fase nacional. Quando a gente usa, por exemplo, no Orbit, né, esse NPN maior do que 1, o que a gente está fazendo é uma análise de famílias de patentes, dessas
séria que a gente tem, que tenha mais de uma publicação na família. Normalmente, esse aqui é um filtro que é a dica da cozinha, tá, pessoal? A gente usa muito para filtrar. Às vezes tem uma área que tem milhares de patentes, você fala, e quem que gastou um pouquinho mais de dinheiro para depositar essas patentes? Né? Então, só para dar um exemplo daquilo que a gente pode fazer. Tá? Então, pode fazer os refinamentos aqui mesmo. Como vocês viram, também dá para eu salvar isso daqui para fazer a busca outro dia. Criar um alerta, ó, toda vez que sair uma novidade de alguém que tenha Green Hydrogen no título do resumo e pedir no Brasil, me avise. Posso criar um alerta ali também. Né? Assim como eu posso, durante as minhas análises, que eu falei, fiz uma besteira aqui, eu quero tirar até esse passo número 1, eu posso simplesmente deletar aqui também. Então, a gente, recapitulando até agora, vários modos de busca que a gente tem. A gente tem um histórico de busca que a gente pode refinar, pode criar alertas, pode modificar e assim por diante. Em relação aos resultados, a gente percebe que a gente tem, na página de resultados, né, várias formas de visualizar aquilo que a gente tem. A gente tem desde um display compacto aqui, que é só do título, no número de publicação, titular, data, coisa do gênero, até mesmo, né, a gente pode pedir para ver com o resumo, por exemplo, eu já quero fazer a visualização daquilo que eu tenho já do resumo, ou em muitos casos, né, pode ser interessante, eu quero ver todas as imagens que tem nas patentes, principalmente para invenções que estão no segmento mecânico, pode ser interessante, né? Então, de uma forma bem rápida, a gente consegue ver, por exemplo, imagens, e dependendo de como a gente trabalha, a gente pode até customizar esse nosso modo de visualização. E aí, no módulo customizado, eu posso, por exemplo, falar, eu quero tudo isso e eu quero também que você me mostre todas as imagens. Tá ok. Eu posso dar um ok aqui. Né? E aí eu tenho um modo meu customizado que eu tenho de visualização, tá? Então, para quem trabalha, né, bastante com patentes, invenções na área mecânica, coisa do gênero, é interessante a gente poder ver que tem esses vários modos, né? E ainda na parte de revisão do Orbit, tá? Tem uma coisa interessante, vocês estão vendo que a gente tem esses highlights que a gente tem aqui, né? Aquilo que eu pesquisei, ele grifa para mim. E, por exemplo, eu poderia, só para citar aqui como exemplo, né, eu posso editar aqui esses meus, eu posso editar aqui os meus highlights. Aí, para editar o highlight, eu tenho que ir onde está a minha canetinha, que eu apertei aqui, né? Era aqui, ó. E aqui eu posso falar, ele colocou, né? Onde tem green, onde tem hydrogen, me pinta de amarelinho. Ou, aliás, eu quero, não, onde tiver green hydrogen só, né? Pinta de amarelinho. E eu quero que você me fale, por exemplo, de, sei lá, né? De, sei lá, né? Vou colocar power aqui. Eu vou pedir para ele que pinte de amarelinho, aí eu posso pedir para ele aplicar aqui, né? Então, só um comentário, né? Que a gente consegue editar, inclusive, esses nossos highlights, são ferramentas que ajudam bastante. E outra coisa que ajuda bastante em relação ao highlight, né? E aos modos de visualização é que quando eu clico, né? Dentro de um pedido, se eu vou ali no texto integral, eu consigo, né? Enxergar aqui o texto integral e assim, sabe, Leila? Onde que green hydrogen está perto de power? Eu falo, onde o amarelinho está perto de cor de rosinha. Então, eu posso, né, descer aqui e procurar aqui no meu resultado, eu consigo enxergar isso com uma certa facilidade, né? Só para citar até um exemplo aqui, ó, vou até pegar mais um termo que eu poderia ter, que eu poderia até colocar aqui, eu tenho que eu quero que tenha uma coisa que tenha ainda, sei lá, a palavra generator aqui, por exemplo, né? E aqui vocês estão vendo, só para didaticamente usar aqui nesse exemplo, né? Eu vejo onde que green, hydrogen, party power e generator é onde justamente aparece aqui perto, né, dos textos que eu tenho grifado. Isso é uma coisa que ajuda bastante, né, quem está acostumado a ler patentes, a fazer essa visualização. E só para, nessa parte de visualizações ainda que a gente tem, né? Tem essa visualização que a gente tem de texto, tem visualização de palavras-chave no contexto, né? Onde as minhas palavras-chave estão aparecendo. E tem um que eu acho bem legal, que é esse timeline aqui, que ele mostra para a gente, eventualmente, as famílias de patentes que a gente pode ter e como elas estão tramitando, né? Nesse caso dessa patente aqui, é uma patente que só tem um pedido chinês e ainda está pendente.
Deixa eu pegar um outro caso aqui, que tem várias patentes chinesas aqui, né? Que normalmente que tem na China, só tem na China. Deixa eu pegar algum outro, só para ver se eu uso como exemplo aqui. Essa aqui é uma patente que tem um pedido alemão e um chinês, tá vendo? Então eu consigo ver rapidamente, sem ter que entrar, né, na família toda, eu consigo ver como que está tramitando isso, né? Os pedidos de patente. E se você quiser ter mais informação sobre o legal status, você pode, inclusive, vir aqui no legal status e ver como está tramitando isso tudo por aí afora, né? Bom, para quem está acostumado a usar bases gratuitas, principalmente, já deve ter visto, assim, algumas diferenças, né, que a gente tem. E uma coisa ainda nessa parte de visualização, tal, que a gente tem, só para fazer um comentário, né, é que a gente pode criar tanto listas de seleção como exportação também, né? Então, por exemplo, eu queria pegar... aliás, eu tenho um bom caso aqui, né? Se eu pego esse documento chinês aqui, agora eu estou clicando no documento, né? Aí vou aproveitar que eu tenho aqui, né? A Leila Longa está aqui, né? Falar, Leila, vamos ler essa patente chinesa agora, né? Lógico, né? Então, a gente clica aqui no PDFzinho. E, evidentemente, que todos nós, tá claro, né? Com certeza. É isso, Mabel. Você tem toda a razão, né? Claro que a gente vai ler um documento chinês na íntegra desse jeito, que está disponível, e a gente não vai entender lufas, né? Então, o que muitas vezes é interessante, né? A gente utilizar, dependendo do sistema, né? Eu falo, eu não quero simplesmente ver o texto integral. O que eu posso pedir para o Orbit fazer para mim? Eu quero que você pegue esses dois pedidos aqui, e eu peço para ele aqui, eu quero que você exporte para mim, e aí eu posso escolher num formato. Eu quero que você exporte um PDF para mim, e eu quero, além dos dados, né, que são esses bibliográficos, eu quero que você me coloque aqui dentro, por exemplo, eu quero que você me coloque todo o relatório descritivo, todas as reivindicações, eu quero que você me coloque todas as imagens também. Cadê images aqui? Tem image aqui? Acho que tinha, né? Estava ali, link, legal information, classification. Eu quero as imagens que você me mostre. E eu não quero que seja só a primeira, eu quero todas as imagens. Tá ok? E outra coisa, e eu quero que você, inclusive, mantenha o highlight aqui, ó, por família de patentes. Cadê Other? Eu quero que seja com a estratégia incluída. E que mais, né? Apply highlighting e coloca ali, por exemplo, né? Só para dar um exemplo para vocês de como ele exporta isso daqui. E aí, ele exporta centenas de patentes de uma vez só. E melhor que exportar só as patentes, se eu agora tenho minha lista aqui, né? Que eu tenho até mesmo o meu histórico de busca, a lista de patentes. E agora, se eu vier aqui para as minhas patentes, né? Ele me exporta com os highlights, e nesse meu caso especificamente, com a tradução já para o inglês daquele documento em chinês. Então, a diferença grande, né, que a gente tem entre um documento todo em chinês e o outro que não só vem em inglês, como vem com highlights, assim. Então, gente, ajuda pra caramba, lembrando que muitas das patentes hoje em dia são depositadas na China, no Japão, na Coreia, e são quase que línguas criptografadas para ocidentais como nós, né? Embora eu seja Henry Suzuki, é só a casca, como o pessoal já me conhece. Para de dar risada, viu, Leila, que eu estou de olho no você ali. Tá bom? Vamos lá. Então, esses aqui são alguns comentários que a gente pode fazer. Outra coisa que é bem legal que a gente pode fazer, ainda em relação aos resultados, eu falei, olha, cara, eu gostei dessa patente aqui, dessa primeira aqui, eu achei interessante. Aliás, essas duas aqui, que tem essa imagenzinha aqui do cataventinho aqui, eu gostei dessas patentes, né? Eu posso, além de exportar, eu posso criar uma lista de seleção, né? Então, eu venho aqui na maletinha e falo, eu quero criar uma lista aqui. Aliás, eu quero criar uma nova pasta chamado, sei lá, de Green Hydrogen, né? Eu criei, é como se eu estivesse criando uma pastinha no próprio, sei lá, né, no
no Windows aqui. E aí, dentro dessa pastinha, eu quero criar uma lista chamado, sei lá, lista 1. E dentro da minha lista 1, eu jogo aqueles 2 resultados. O que eu fiz agora, né, pessoal? Então, eu tinha lá 144 resultados, e agora, dentro da minha pastinha do Green Hydrogen, eu tenho a minha lista 1, que só tem os 2 pedidos que eu tinha ali dentro. Né? Aí eu posso aplicar highlight, fazer uma série de outras coisas também. E aí uma coisa legal que a gente pode fazer, ainda falando de busca, né? Eu falei busca por titular, por inventor, palavras-chave, número. Uma coisa que é muito legal que a gente pode fazer é o seguinte, eu quero pegar esses 2 documentos e falar quem foi que essas patentes citaram ou quem que elas citaram. Né? Então, eu venho aqui, por exemplo, em Citations, Cited and Citing Patents, aí eu pego outros documentos patentes que foram citados ou citados por aquele ali. Então, para quem trabalha, né, com busca, sabe, pô, teve um examinador de patentes, né, Leila? O cara perdeu horas pesquisando coisa parecida. Ah, então deixa eu ver o que ele pesquisou para mim, né? Aí a Leila Longa, que é especialista, fala, não, hein, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa citação do Orbit, ele, desse jeito aqui, ele está pegando citação do titular, dos examinadores, disso, daquilo, né? Falar, não, peraí, então eu queria ter uma ideia de citações dessas 2 aqui, que foram citações só dos examinadores, que é uma citação, né, assim, mais qualificada. Eu posso fazer isso também, né? Na hora que eu estou fazendo aqui por citação, tem Advanced Citation. Para quem já é usuário antigo do Orbit, isso aqui é novidade, tá, pessoal? E eu posso pegar aqui e falar, eu quero que seja patentes citadas, por exemplo, e eu quero que seja qualquer coisa que não seja um self-citation, por exemplo. Ou então, eu posso colocar aqui sem restrição, e eu quero que sejam citações do examinador, independentemente do código. Aí tem códigos de citação, né? X, Y, aquelas coisas todas, tá? Então, eu posso pegar, eu quero saber patentes citadas pelos examinadores, por exemplo. Poderia ter feito essa busca aqui. Como a patente é muito nova, talvez nem tenha citação ainda de examinador, né? Mas eu posso fazer essa busca aqui. Pode ser até que dê 0. Nesse caso, não. Até tem patentes foram examinadas, então essas aqui são patentes dos examinadores que a gente tem ali dentro mesmo, né? Então, só para citar aqui um jeito bom que a gente tem de encontrar as coisas, né? Para quem está acostumado, né, a trabalhar com Orbit, pessoal, eu tenho algo como, né? Esse passo número 4 são as 2 que eu selecionei. Esse passo número 6 aqui, né, são as patentes que foram citadas ou citantes ali, né, ou ali citados do passo 4. Eu posso juntar esses 2 conjuntos, né, conjunto 4 ou conjunto 6, que eu tenho aqui. Deu 12, né? E aí uma coisa legal que a gente tem, né, do próprio ORI, pessoal, que assim, agora eu tenho as minhas patentes e quem foi citado ou foi citado por elas. Aí eu falo, agora eu quero fazer citações em segunda ordem. Quem foi citado foi citante pelas que me citaram. E aí eu posso pegar essas 2 e fazer a mesma busca aqui. Cited and Citing. Então, esse é um jeito que a gente tem, pessoal, muitas vezes de, a partir de 1 ou 2 documentos de patentes, encontrar outros tipos de tecnologia que são relacionados. Quem trabalha com landscape, essas coisas todas, né? Muitas vezes vocês vão descobrir que vocês começam com uma patente sobre green hydrogen, por exemplo, e daqui a pouco a gente está chegando em um monte de patentes que são sobre eletrólise, que não citaram, que são sobre hidrogênio verde, especificamente, tá? Então, só esse é o comentário que a gente tem, tá? Que a gente pode fazer essas buscas por citações. Outra busca que é bem interessante também que a gente tem, eu até vou voltar ali para a minha lista, né? Que a gente tinha, que além da busca por citação, eu posso fazer buscas também por similaridade. Aí o que acontece? Eu peço para o sistema fazer buscas para mim, usando o algoritmo deles, que pega palavra-chave, citações, classificações, titulares, e ele encontra coisas parecidas para mim. Nesse caso, encontrou mais de 200 mil famílias de patentes. Falando, nossa senhora, né? Estou aqui com a Bárbara Trigueiros, ela fala, não, você está de brincadeira, não vou analisar 200 mil. Fala, a gente não vai mesmo, né? Como vocês podem perceber,
dependendo do display que a gente tem, né? Eu posso, inclusive, colocar aqui Relevance Score, aqui dentro. Até vou colocar aqui no meu... E aí ele me mostra, né? O score de relevância, né? Aquilo que é mais próximo daquilo que eu tinha. Tem o 100%, que é exatamente o que eu tinha. Essas outras coisas têm a ver com outras patentes citadas, citantes ou parecidas com ela ali, né? Nesse caso, que têm um grau de relevância, o que ele identificou que tem um grau de similaridade maior. E aí, para quem é usuário do sistema, tá, pessoal? Vocês podem voltar lá no Search History, e aí tem até um macetezinho que a gente tem, né? Que toda vez que a gente tem um Search History desse jeito aqui, você pode colocar desse jeito. Aí eu vou fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui embaixo, assim. Né? E aí eu posso colocar, eu quero só quem tem top, sei lá, 95% de similaridade, né? Que ele fez a busca. E aí, evidentemente, que ele vai diminuir a quantidade. Né? Ah, eu acho que ainda que tem muito? Ah, vou colocar top 98%, por exemplo. Tá? Só para citar alguns exemplos aqui para vocês. Né? Então, são formas que a gente tem, né, de rapidamente encontrar coisas que podem ser parecidas ou relacionadas sem a gente ter que fazer grandes esforços. Evidentemente, né, pessoal, quando a gente está fazendo buscas de patentes avançadas, tá, a gente vai usar palavras-chave, classificações, tudo isso, uma série de outras coisas. Fazer um comentário aqui geral, tá, pessoal? A essa altura do campeonato, tem muita gente que deve estar falando assim, nossa, primeiro, Henry, tá gravando esse negócio? Tá, vai compartilhar? Vou, pessoal. Ufa, ainda bem. Mas deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Para quem não é usuário do Orbit, ou para quem já é usuário do Orbit, tem uma série de apresentações que a gente tem aqui, Orbit, Oficina 1, tudo o que gostaríamos de saber sobre o Orbit, não tínhamos quem conversar. Não é tudo, gente, mas uns 90% daquilo que a gente precisa saber sobre o Orbit, sobre como navega, os vários painéis, como que eu monto conectores de busca, AND or NOT, conectores de proximidade, busca por citação, similaridade, acabei de citar agora aqui, criação de listas, manuais, acabei de falar, exportação em dado, PDF, XLX, tal, tá tudo aqui dentro. O que eu não mostrei para vocês ainda foi a parte das expressões de busca, conectores e tal, que está na página 43 a 75. Então, é só eu escrever aqui, página 43, e ele vai pular diretamente para lá. Pessoal, não fiquem preocupados, todo mundo que está inscrito aqui vai receber essas informações direitinho depois ali quando eu for mandar por e-mail, tá? Mas como o prevenido morreu de velho, né? Então deixa eu pegar aqui o nosso painel aqui e já vou lá no nosso chat, pessoal, e vou compartilhar com vocês, tá? Aqui eu compartilho. Essa aqui é a oficina 1. Dando spoiler, tem uma oficina número 2 aqui também, tá, pessoal? Essa oficina número 2, ela é uma oficina que fala sobre, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, como a gente faz busca e análise a partir de análise de informações, aliás. O 1 já foi. Agora eu quero a 2. Ctrl+C, Ctrl+V. E para quem tiver, né, mais interessado em ver essas coisas todas, tem um amigo nosso, um tal de Henry Suzuki, que gravou um curso chamado Busca, Análise de Informações, Foco e Patentes. Tem mais de 12 horas de vídeo aqui, tá, pessoal? E aí fala sobre, desde ferramentas gratuitas, fontes de informações, até, lá no final, uma série de exemplos, como a gente usa o Orbit, tá? Tem Spacenet, Google Patents, várias outras coisas aqui, tá, pessoal? Tem até citação de outras fontes de informações, tudo. Vale a pena dar uma olhadinha, tá? E lá no final tem uma série de vídeos também sobre o próprio uso do Orbit, tá, pessoal? Então fica a dica para vocês, tá aí. Mabel tá saindo, tá, Mabel? Fica tranquilo. Depois você vê a nossa gravação, se os colegas tiverem que sair também, tá bom, pessoal? Legal. Bom, já fiz essa apresentação aqui, né, pessoal? Mas só para mostrar para vocês uma preocupação, né, que muita gente poderia ter, falar, cara, é muita informação para a gente pegar aqui. E o que eu precisava desse nosso primeiro bloco, antes de fazer um intervalinho aqui, a gente poder interagir, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, né, a parte de comandos que a gente tem do próprio Orbit, né, que a gente tem
as buscas que podem ser simples, avançadas, tal. E mais para frente, já dando aqui um spoiler, né? A gente tem praticamente todos os campos que a gente tem no Orbit à disposição. Para falar bem a verdade, além desses que estão nesses menuzinhos, tem mais de uma centena de outros campos que estão dentro de um documento, que eu vou abrir aqui agora. Deixa eu abrir até em uma nova janela, que é melhor, né? Uma nova guia, que é um documento em PDF que mostra praticamente todas as centenas de campos do Orbit. Eu falo praticamente porque, além de tudo que tem aqui, tem alguma coisa a mais, tá, pessoal? E aí fala, né, de todos os campos, aqueles indexadores que eu comentei com vocês, como se aplica, se tem truncagem à direita, à esquerda, assim por diante. São tantas informações que, evidentemente, né, nesses materiais mais resumidos, né, eu procurei fazer alguns comentários, né, sobre essas informações que a gente tem, e também com dicas, né, sobre tutoriais que a gente tem a mais, e aí uma série de questões aqui, como, por exemplo, conectores de proximidade, conectores booleanos normais, e assim por diante, tá? E, pessoal, aqui hoje eu não vou ficar entrando nesses detalhes, é mais para o pessoal que não conhece o Orbit ter uma ideia, né? Ou para quem já usa, lembrar que a gente pode fazer truncagem. Truncagem é aquele uso de coringas, né? Asterisco ou mais para qualquer número de letras, ou números, interrogação para 0 ou 1, hashtag ou sustenido para forçosamente uma letra ou número, e dá para usar mais de um ao mesmo tempo, e aí vai, né? E como a gente monta estratégias de busca, a gente tem alguma coisa aqui também, tá? Pessoal, ainda, né? Antes de eu entrar no próximo bloco aqui do Orbit, né? E também abrir aqui o espacinho para a gente poder ter interações, só vou mostrar uma outra coisa que é interessante que a gente tem aqui do Orbit, tá? Que é o seguinte. Todas as vezes que a gente faz uma busca no Orbit, por palavras-chave, ele usa as palavras-chave para fazer busca de literatura não patentária também. Aqui eu fiz uma busca por citações, né? Ou, aliás, aqui eu fiz uma busca por similaridade. E aí encontrei ali 170 documentos. Nesse caso, se eu clico aqui em Non-Patent Literature, o que ele faz? Ele faz uma busca por similaridade de literatura não patentária de documentos que são relacionados àquele tema. Então, assim, aqui eu não estou fazendo uma busca, né, direto palavras-chave, poderia ter feito se fizesse lá nos menus, mas aqui por busca por citação ele encontrou uma série de documentos, né, de literatura não patentária, artigos, projetos, estudos clínicos, dependendo da situação, né, que tenham publicações também aqui no Orbit, né? E aí uma coisa bacana para quem está acostumado aqui a usar o Orbit, né? É que tá vendo que aqui nos filtros a gente tem desde publicações científicas, agora a gente também tem projetos ou publicações publicação defensiva são, por exemplo, né, IP.com que a gente tem, ou a gente tem o Research Disclosure, aquelas publicações que você paga para ter certeza que vai ser considerado como estado da técnica, tá? Então, só para citar, tá? No caso do Research Disclosure, faz parte da documentação mínima do PCT quando você tem que analisar. Tá? Então, exemplos de publicações defensivas que a gente tem aqui, né? Então, aqui, ó, Solar Central Receiver, e aqui a gente tem, aqui, né, o que seria a publicação defensiva. Se eu for aqui até no Research Disclosure, lá no site deles, ele me mostra exatamente o que é aquela publicação defensiva, tá? E aqui eu tenho, esse daqui é um documento, tem data de publicação, tudo direitinho, né? E eu posso usar isso como estado da técnica, né? Ou, claro que estado da técnica é muito mais do que isso, mas quando é publicado aqui, em alguns países, né, eles não consideram uma simples publicação, mas tem que ter um certo grau de publicidade, e a Research Disclosure é um deles, tá? E outra coisa que eu acho muito legal são os projetos, que são projetos financiados na Europa ou nos Estados Unidos, né, de temas relacionados que a gente tem, e a gente tem vários outros que a gente tem aqui dentro também, tá? Então, aqui, deixa eu tirar aqui Defensive Publications e vou colocar só Projects aqui dentro. É só para pegar aqui um exemplo que a gente pode ter. Vou pegar esse daqui, ó. Esse documento, e aqui
ele faz uma busca no site do Cortes, para quem não conhece, é um site aberto, público, que indexa, né, ou que dá acesso a dados para a gente de projetos financiados e pesquisa e desenvolvimento financiados publicamente na Europa. Então, nesse caso específico, é um projeto de 2 milhões de euros, né, e a gente tem aqui as informações de quem são os líderes do projeto, por exemplo, tá? E quem são os participantes. E o que é mais legal do que ver só quem são os líderes participantes, quanto que cada um deles colocou de grana dentro do projeto aqui especificamente. Nesse caso aqui, não estão aparecendo os dados, né? Porque deve ser os dados centralizados aqui no coordenador, né? Porque em outras situações acaba aparecendo até quanto que cada um investiu. Na verdade, esse aqui é um projeto bem antigo, tá, pessoal? De 2002, não tinha os dados ainda divididos de publicações, mas dá para ter uma ideia, né, de quem são os jogadores que a gente tem. Detalhe, tá, pessoal? Spoiler para a próxima semana, a gente vai ver uma ferramenta que analisa tudo isso conjunto, né? Projeto, publicações defensivas, literatura não patentária, patentes, tudo ao mesmo tempo, tá bom? E, voltando aqui para o Orbit, o segundo bloco, não perca os próximos episódios aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a gente poder fazer a análise dessas informações, né? Então, dependendo do que a gente tem um conjunto de patentes que a gente consegue fazer análises bem interessantes, né? Então, posso ver quem são os principais titulares, por exemplo, em termos de quantidade de patentes. Todas as vezes que eu tenho os dados, eu posso falar, eu queria que fosse um gráfico bidimensional, eu quero saber os principais titulares ao longo do tempo, né? Então, eu quero falar o seguinte, ó, no eixo Y eu quero que seja titulares e no eixo X eu quero que seja a data de prioridade mais antiga, por exemplo, né? E aí eu posso pedir para ele me mostrar, e aqui ele me mostra, né, ao longo do tempo, quem são os principais depositantes que eu tenho numa determinada área e quando foi que eles depositaram aquelas patentes. Outra coisa que a gente costuma fazer muito, né, nesse tipo de análise eu não só quero saber quem e quando, mas eu quero saber quem e onde, né, quando e onde. Então, aqui eu posso pegar, por exemplo, no lugar onde está ano, eu posso mudar de... Opa, onde estava ano, eu quero mudar para location, publication country, por exemplo, né? E aí eu posso ter esse mesmo gráfico em termos de país de publicação, e a gente vai ver que grande parte daquelas patentes citadas, ou que foram tidas como semelhantes àquela, nesse caso, né, são patentes que foram patentes chinesas e depositadas ali só na China, grande parte delas mesmo, né, depositadas, publicadas só na China, que a gente tem, tá? Então, só para fazer alguns comentários que a gente pode fazer, né, de visualizar as informações, parece que uma empresa tem patente para caramba, não, tem patente para caramba, que só está na China, né? E outra coisa que a gente pode fazer, inclusive, né, além de ver quem quando, é ver qual que é o legal status dessas patentes, por exemplo, né? Saber se as patentes estão pendentes, se elas foram publicadas, tal, coisa do gênero, né? E aí eu posso fazer esse mesmo tipo de análise aqui, né, dos principais depositantes, saber aquilo que foi, por exemplo, né, que lapsed pode ter sido, né, abandonada a patente ou perdeu o prazo, o que está pendente e, eventualmente, o que está concedido aqui também, tá bom? Então, são várias análises que a gente pode fazer, né, como vocês já perceberam. E algumas outras análises, né, que pode ser interessante só para mostrar, né, tem dezenas de formas de a gente fazer essas análises, né, então, por titular, por inventor, por país, por legal status, né, e aí, por exemplo, por titulares, eu posso até ver se tem alguma coisa em relação a, sei lá, será que tem grupos que estão colaborando uns com os outros aqui dentro, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui eu estou com um universo muito pequeno, mas aqui a gente poderia ter esses gráficos que a gente tem, por exemplo, aqui de colaborações que a gente tem, tá? Nesse caso específico, deixa eu até colocar aqui, está fazendo a análise. Aí ele até aparece aqui, né? Quais são os titulares. Eu não quero que ele me mostre os nós órfãos, né? Então, eu vejo que essa TPRI tem aqui algumas cotitularidades com outras universidades e assim por diante, né? É um tipo de análise que ajuda bastante a gente a ter uma ideia, né, de redes, tal, coisa do gênero, tá bom?
Bom, pessoal, por enquanto, né, assim, dessa primeira visualização que a gente tem do Orbit, eu queria mostrar isso aqui, antes da gente abrir aqui para algumas interações, né? É, e só o comentário, né, que é a oficina número 2, para quem viu essas coisas todas, né? A gente tem aqui uma série, né, de indicações aqui, né? Como que a gente acessa o modo de análise, com vários tipos de visualização, como a gente analisa redes de co-inventores, co-titulares, tal, coisa do gênero, e até algumas coisas de detalhes, como, por exemplo, às vezes a gente faz uma busca e encontra, né? A mesma empresa com mais de um nome, então a gente pode agrupar isso tudo aqui, né? E para fazer isso, a gente salva a pesquisa, depois a gente faz os agrupamentos, né? Mas mais ficar falando de aspectos técnicos, pessoal, agora eu vou parar de compartilhar minha tela aqui com vocês e vou aproveitar, né, que a gente tem muitos colegas aqui presentes, né, e vou perguntar aqui para o pessoal, né, agora eu vou aqui já deixar para que todo mundo possa novamente abrir os microfones, né, eu vou aqui, opa, mais permitir que todos reativem os microfones, né? Se alguém tem alguma dúvida, algum comentário que gostaria de fazer agora, algum ponto que gostaria de ter esclarecimento, eu fico aqui à disposição nessa nossa parte inicial, tá, pessoal? Vamos lá? Boa tarde, Henry. Estevão, tudo bem? Opa, tudo bom, Estevão? Tudo certo. Só uma dúvida. De quanto em quanto tempo o Orbit atualiza as informações, por exemplo, do legal status, né? De quanto em quanto tempo as informações são atualizadas? Beleza. As informações, Estevão, elas são atualizadas semanalmente na base de dados. O que pode acontecer é um atraso em relação ao que o NPI publica e ao que o Orbit mostra lá do outro lado. Esse delay normalmente fica entre 2 e 3 semanas, tá? Então, se você precisa de alguma informação que seja, né, de fato ali mais atualizada, a recomendação é que você faça o monitoramento no próprio escritório ali individual, né? No caso do Orbit seria para um double check, né? Lembrando, né, pessoal, as informações vão passando de mão em mão, né? Muitas vezes está no NPI, que manda para o escritório europeu, vai lá para o Empadoc, o Empadoc fornece os dados, né, para empresas como a Questel também captura dados diretamente em muitos países, né? Aliás, só um comentário, né? Tem dados de pedidos integrais no Brasil que nem no site do INPI tem publicação integral do Brasil. E o Orbit tem ali, porque ele tem uma base de dados proprietária que ele também alimenta, não só com os dados do INPI. Tá? Mas, respondendo sua pergunta, Estevão, semanalmente, podendo ter um delay maior ou menor, tá bom? Certo, tá bom, obrigado. É só para completar, quer dizer, a questão da publicação, quer dizer, é interessante sempre fazer uma busca pelo aquele early priority date ou pela publicação, assim, que tipo de resultado a gente pode obter fazendo a busca por essas duas formas, né? Tá legal. Vamos lá, pessoal. A gente está entrando aqui em uma parte um pouco mais avançada aqui do que a gente tem, né? Então, o Estevão me pergunta assim, quais o ideal para a gente fazer as coisas, né? Estevão, se eu tivesse que dar uma resposta para você de pronto, como eu costumo fazer análises, eu costumo usar muito o earliest priority date como referência, e não o publication date e nem mesmo o earliest publication date. Por quê? Porque o dado de prioridade, o dado de depósito, ele independe de fatores externos. Eu depositei uma patente em tal data. Se o INPI demorou para publicar isso, tal, coisa do gênero, isso são outros 500. Só para dar um detalhe, tá, pessoal? Durante muito tempo, a gente teve pedidos no Brasil que a publicação mesmo não saía no mês número 18. Só ia sair mais tarde, né? Então, isso acabava dando assim, umas discrepâncias muito grandes em estudos, principalmente quando a gente teve a mudança da lei, né? De 96, 97, naquele período de transição, teve muito atraso em publicação, por exemplo, no Brasil. Então, nesses casos, eu costumo falar de data de prioridade mais antiga. Por que eu falo também de data de prioridade mais antiga? Né? Porque é algo como ela indica quando o esforço, né, de depósito daquela patente estava sendo feito mais antigo, vamos dizer assim, né? Então, acaba temporalmente para mim faz muito sentido a gente fazer aquilo. Agora,
se eu tenho um estudo que, assim, uma análise das publicações patentes no INPI no ano de 2000, aí é lógico que eu vou pegar a data de publicação, tá bom? Só fazendo um outro comentário aqui, um pouco mais avançado, eu vi que a Bárbara Trigueiros e a Márcia estão com a mão levantada, mas só fazer um outro comentário, tá, pessoal? O Orbit, ele usa várias datas de publicação e de prioridade. Eu vou compartilhar minha janela aqui de novo, né? E para mostrar para vocês, né? Por exemplo, cadê o... Ali, ó. Eu tenho ali o meu FANPAT. Só para dar um exemplo de datas de publicação, eu coloco assim, ó, Ctrl F, date, né? Date de datas. Numbers and dates, página 12 ali, página 7. Então, vamos pular para a página 7 ali. Né? Ó, tem assim, ó, país ou número de publicação, PN, aí tem os números que são estandarizados, vamos chamar assim, né, ou harmonizados, e aí tem algumas coisas que são interessantes aqui, ó. Por exemplo, tem a data de publicação de cada pedido. A gente tem o earliest publication date para a família, lembra, né? No caso do Orbit, do FANPAT, ele junta vários documentos. Então, quando foi publicado o primeiro membro dessa família? É o earliest publication date. Normalmente a gente usa muito earliest publication date quando a gente está fazendo busca de anterioridade, inclusive. Eu quero saber a data de publicação mais antiga dessa família foi tal. Beleza, então a gente usa muito earliest publication date. Aí a gente tem os dados de pedido, né? Eu tenho os earliest application date, eu tenho earliest priority date e assim por diante. Tá? Então, vocês veem que para cada um desses campos que a gente tem um montão de possibilidades. Tá? Então, agora eu vou dar outra dica da cozinha, Estevão. Tem tanta coisa, mas tanta coisa, que às vezes a melhor forma que tem é lembrar que tem um colega de vocês chamado Henry Suzuki, que tem um WhatsApp que é mais público que corrimão de rodoviária, que é só escrever assim, Henry, eu estou com uma dúvida aqui, eu estou fazendo um estudo, só está dando risada, né? Vamos lá, né, Márcia? Mas assim, eu estou fazendo um estudo e eu queria trocar uma ideia. Só para dar um exemplo, hoje eu estava com a Luciana, né? De manhã cedo, a gente estava trocando ideia sobre isso. E aí é bem legal a gente fazer isso, né? Porque a gente tira a nossa dúvida na hora que a gente precisa, e isso ajuda pra caramba a gente, tá? Legal, Estevam? Então, só para aproveitar para falar Obrigado, um hein? pouco mais aqui. Obrigado. Valeu. Mas vamos voltar aqui, que eu vi que Bárbara Trigueiros está com a mão levantada também. Olá, Henry. Boa tarde, pessoal. Seguinte, Henry, lá no User Meeting, você falou da página beta.orbit. O que você sugere? A gente já começa a usar a beta, que eu acho que alguns filtros só vai ter lá, né? Na verdade, os filtros estão em todos os lados, tá? Então, Pessoal, comentário geral. Obrigado, Bárbara, pelo comentário, tá? Deixa eu até compartilhar minha tela novamente aqui. Pessoal, o Orbit, ele está passando sempre por melhorias, né? E aí a gente tem a versão beta do Orbit. Atenção, se você é usuário do Orbit, tem um user ID, você consegue entrar no beta.orbit.com. E aqui, quando a gente está no beta do orbit.com, vocês vão ver que eles têm uma série de novas ferramentas para ajudar a gente a criar estratégias de busca, fazer as buscas, tal, e assim por diante. Ele está avisando que está sendo usado, lógico, né? Eu estava com outra sessão aberta. E aí, vamos lá, estou entrando no betaorbit.com aqui agora. Para quem não conhecia o betaorbit.com, a gente tem agora, né, duas possibilidades. A gente pode usar esse Advanced Search Form, que eu tenho... Lembra bastante até aquilo que a gente faz muitas vezes no Spacenet, né? Sabe aquela história? Você vai digitando, aí vai vendo as caixinhas, vai se formando. Ajuda a gente, sabe? Porque às vezes a gente tem 30 parênteses abrindo, 30 fechando, que a gente se perde, né? E eu me perco direto. Aliás, dica da cozinha, se você tem 30 parênteses abertos, abrindo e fechando, atenção, talvez seja melhor você recortar a sua pesquisa devagar, aos numerozinhos, aos certos steps, depois juntar tudo depois, né? E aí tem o command line também. A gente viu até no User Meet, né, Bárbara?
Então, vou dar um exemplo. Eu tenho, assim, os counts, por exemplo. Contagens. Então, tenho count, né? Que eu tenho números de países, number of publication country no campo numérico. Lembra que eu falei NPN é maior que 1 ali? Famílias que têm mais de uma publicação. Mas se eu tenho nos Estados Unidos e pedidos divididos, eu vou ter mais de uma publicação. Eu quero em mais de um país de publicação. Aí seria NBPC/FNAM, tá? Então, assim, o que eu posso falar para vocês, né, Bárbara? O Orbit está em beta porque ele não está redondinho ainda, ele está travando ainda o beta, né? Eu me usei como exemplo no User Meeting, claro que eu ia mostrar, ia travar lá no User Meeting, evidente, né? Então, assim, eu não estou usando ainda. Ele daqui a pouco vai entrar em produção, que a gente fala que vai ser o definitivo. A recomendação que eu dou para quem usa, né, os menus se você já está acostumado com o outro, segue usando o outro. Para você pegar alguns campos adicionais, assim, ou usa aqui, ou usa uma coisa chamada, manda o WhatsApp no grupo lá do Orbit, manda o WhatsApp para mim, para dar umas dicas a mais ali também, tá? Claro que tem um monte de coisa que é melhor do que a gente ficar lendo dica, tal, coisa do gênero, é a gente olhar com os nossos próprios olhos, mesmo porque às vezes a gente está com o tempo naquele horário. Um comentário que tem, pessoal, é que lá no próprio campo do fact sheet lá do FunPath, você tem assim, a gente tem os numeric fields, né? Por exemplo, que aliás é counts, né? Count fields, página 28. E aí a gente tem vários campos que estão aqui, tá vendo? Campos de número de citações, número de figuras, uma série de outras coisas. E alguns campos que são numéricos, né, que a gente tem, vocês vão perceber que não estão ainda aqui nessa lista. Você tem razão, tá, Bárbara? Nem todos os campos numéricos estão aqui. E aí, muitos campos numéricos não estão aqui. A gente encontra, por exemplo, aqui no Orbit que a gente Beta. tem. Foi essa facilidade que eu vi do beta, por isso que eu queria saber se ele estava redondo, porque para você ir dando os command line, aí é muito mais fácil para você buscar qual é o código Isso. do que, E né, já ir do fazendo PDF. direto, inclusive, né? Isso. Uhum. Eu poderia ter colocado aqui, ó, esse negócio aqui, né? Deixa eu até colocar aqui. Deixa eu ver até como funciona aqui. Exatamente isso, né? Eu quero que o número publication country seja maior do que 1, por exemplo. E eu posso dar um search nele aqui. Aqui eu tenho, na base de dados do Orbit, eu tenho 8 milhões de documentos que têm mais de um país de publicação. Se eu colocar o campo NPN maior do que 1, opa, deu 9 milhões. Então, assim, certamente, desses 8 milhões que estão aqui, deixa eu aumentar até o tamanho da fonte, né? Desses 8 milhões, certamente todos têm que ter mais de um número de publicação, né? Porque não tem como você ter mais de um país de publicação se não tiver mais de um número de publicação. Então, se eu colocar aqui, né? 13, note 14, vai dar 0, né? Pelo menos tem que dar. Opa, 14, note 14. Não, é 13, note 14. Vai dar 0, né? Como queríamos demonstrar, evidentemente. E agora, se eu pegar agora aqui o 14, note 13, aí eu vou pegar quais são aqueles que têm mais de uma publicação e não tem mais de um número na família, né? Deu aqui essa diferença aqui de 800 mil. Se a gente for dar uma olhada aqui, todos eles vão ter patentes em um único país, né? Ou um único número de publicação, e que podem ter mais de um número. Deixa eu ver aqui como está aqui. Aliás, está como WO, nem esperava encontrar WOs aqui. Aqui, por exemplo. Na verdade, é um pedido que tem um WO e
provavelmente ele tem um segundo pedido WO na mesma família que a gente tem. Eventualmente pode ser um pedido dividido dele também, tá? Estou pensando aqui em voz alta, tá, pessoal? Que pode ser, eventualmente, que ele já pode ter dividido ali ou feito um segundo pedido de patente ali. Eu não sei nem como ficaria um WO, para ser bem sincero. Eu esperaria muito mais ver pedidos americanos divididos aqui, tá, pessoal? Mas legal. Bom, Bárbara, com isso eu acho que eu respondi rapidamente, né, a pergunta. Quando vai entrar o beta em produção mesmo, definitivo? Eu vou ser sincero, eu ainda não tenho essa resposta para dar para vocês. Mas eu estou vendo aqui que a Márcia está com a mão levantada, né, Márcia? Vamos lá. Boa tarde, Henry. Muito obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. É só uma dúvida, porque eu entrei um pouquinho atrasada no treinamento, é a questão da amplitude da base de patentes. Ela cobre, assim, que nem igual a base de dados do SpaceNet, ou tem maior amplitude? Aí esse é um ponto. Aí outro é a questão que você fez, aqueles patentes, né, japonês ou chinês, que o Orbit ele consegue também fazer essa tradução. Outras línguas também, tipo russo ou outra, também é possível fazer essa tradução. E na hora daquelas análises também de patentes, é possível conjugar análise de patentes com artigos científicos para fazer aqueles gráficos, redes e outros tipos de análise pelo sistema? Vou responder do contrário aqui, tá? Você já fez um monte de perguntas, mas vamos lá. Para fazer análise de artigo, patente e outras coisas ao mesmo tempo, não perca, na semana que vem teremos o Orbit Insight. O Orbit, ele faz até essa busca, mas ele não faz análise, tá? Beleza, é o Orbit Insight que faz. Aí eu vou para a sua primeira pergunta, que foi a pergunta que eu lembro de pronto, que é a cobertura do Orbit, tá? Para ver a cobertura do Orbit, pessoal, deixa eu até compartilhar minha tela. Um jeito bom da gente ver é aqui, ó. Você clica aqui no bonequinho. Do lado do bonequinho tem Coverage Details. Aqui, na verdade, ele mostra os países que são cobertos pelo Orbit. Se ele tem tradução, né? Para o inglês. E aí vai. Aqui eu já estou quase que respondendo algumas perguntas, né? Que você fez. Por exemplo, de se russo tem tradução para o inglês, a resposta é sim. Tá? Que a gente tem. Uma coisa que eu posso comentar, aí a outra pergunta que o próprio Estevão tinha feito, né, que é o delay que a gente costuma ter, a atualização, grande parte é semanal, e alguns são mensais aqui, vocês estão vendo, e aqui o delay, que é o delay esperado, né? O delay do Brasil, mas o Brasil é considerado um país de publicação rápida, né, também, e a atualização do Orbit é relativamente rápida ali dentro. Tá? Alguns outros países nem tanto, tá bom? Aproveitar a sua pergunta e vou mostrar até uma outra coisa. Quando a gente tem dúvida de como funciona o Orbit, por exemplo, né? Aqui eu estava voltando para o Orbit normal, tá? E aí eu vou ter que dar meio que um reload aqui, né? Para ele reconectar e ele vai desconectar do beta agora, tá? Aqui eu estou voltando para o Orbit normal. Um jeitinho legal que a gente tem para saber se ele traduz russo ou não é o seguinte, por exemplo, eu quero que seja RU/PN and NPN igual a 1. Então, é quase que assim, ó, família de patentes russas que só tem uma publicação. Então, tá, eu vou ter que desconectar aqui, eu acho. Logout daqui. Se bem que bom, deixa eu fazer o logout daqui que é melhor. Para sair do beta, tá? Beleza. E aí eu vou tentar voltar aqui e vou me reconectar. Vamos ver se vai dar. Aí ele vai reconectar. Beleza, pronto. E aqui eu vou reassumir minha sessão, né? Aqui é o show da command line, então o que eu tinha feito, né? RU /PN and NPN igual a 1.
E aqui eu posso ver, né, como que ele tem e como que ele exporta os dados. Se eu pegar esses dados aqui, ó, 2019, pegar full text, eu vou ver que ele tem aqui o texto traduzido para o inglês, tá vendo? Então, assim, se eu fizer a exportação aqui, assim como fez para o chinês, ele também vai exportar aqui. E aqui é claro que se você preferir ler em russo original, você pode ler também. Tá vendo que tá tudo explicadinho aqui nos mínimos detalhes aqui, né? O pessoal, a gente brinca assim, mas às vezes o que acontece, né? O Orbit trabalha com traduções por máquina, que são assistidas por inteligência artificial, uma série de coisas. O grau, né, de qualidade da tradução vem subindo muito na base de dados ao longo do tempo, né? Mas, às vezes, a gente precisa pegar o documento original mesmo e ler, porque, às vezes, não faz sentido algumas coisas, tá? Então, por isso que é bom a gente ter os dois, né? Tanto o texto em inglês como o texto original, para a gente mesmo fazer as conferências, tá? Mas a resposta é, grande parte dos países ali do data coverage, eles têm, sim, tradução pro inglês. E muitos deles até do texto integral, tá? Então, legal. Você tinha mais uma pergunta que eu acho que eu já meio que respondi no meio do caminho, né? Sim, que era a questão da amplitude A da amplitude... da base de patentes, se ela aí, teria... a amplitude da base de patentes ela é maior do que a do SpaceNet, hoje. O Orbit, além da cobertura geográfica temporal, tem uma questão de full text, dados de citações, dados de litígio e dados de tramitação também. Então, além, né, daquilo que normalmente a gente vê via em paddock, tal, coisa do gênero, ou no próprio SpaceNet, você acaba enxergando mais coisas em ferramentas como Orbit. Um comentário que é geral e que vale para todos, pessoal, é o seguinte: toda base de dados, independentemente do produtor, tem problemas de cobertura. Todas. Não tem uma que não tem, né? Então, assim, algumas bases de dados aparentemente são super completas. Vou dar um exemplo. Eu entro na base X, todas têm resumo, todas têm título, todas têm classificação, todas têm indexadores, tudo está perfeito. Às vezes eu entro no Orbit, só tem um número de publicação. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Aqui no Brasil, o Brasil é um dos países poucos do mundo que, quando você deposita uma patente, na fase de sigilo ainda, não aparece o que você depositou, mas aparece que você tem um pedido de patente até o número da sua patente. No Reino Unido, na Inglaterra, é pior ainda, sai até o título na fase de sigilo, que eu acho um absurdo, para falar bem a verdade. Mas a realidade é que eles publicam, né? Grande parte do mundo não. Então, tem muitas patentes aqui do Brasil, do Orbit, até vou mostrar para vocês aqui, ó, que quando eu fizer assim, Brasil/PN, and earliest priority date maior ou igual a 2023. Gente, está em fase de sigilo, né? Grande parte disso. Ele vai mostrar para mim. E aí ele vai mostrar que grande parte não tem nem o título, tá vendo? No title available. Por quê? Porque a patente ainda está em sigilo. Tá? Só que uma coisa interessante, eu sei que tem esses titulares... Henry, você não está apresentando, a gente não está vendo. Ai, perdão, gente, olha só, né? Obrigada. Obrigado a você, Fabrícia, aqui, né? Deixa eu colocar aqui o segundo. Voltando aqui, né? É que eu só estava querendo ver se vocês estavam prestando atenção, viu, gente? Fabrícia. Ó, Brasil como país de publicação e a data de prioridade mais antiga a partir de 2023, né, pessoal? Aí eu dou um Enter, deu lá 418. Eu mostro os resultados. Exceto alguma publicação antecipada, praticamente ninguém aqui deve ter resumo, né? Porque está tudo em sigilo. E aí o que eu estava comentando, embora esteja em sigilo, eu consigo ver que tem alguns titulares que aparecem aqui, né? Para mim. E olha que incrível, eu consigo até fazer análise disso daqui, ó. Eu consigo pegar e analisar e ver quais são alguns dos principais titulares que depositaram patentes no Brasil com prioridade a partir de janeiro de 2023. Se eu vier aqui nas patentes, né, da DIR, ele não vai me mostrar título. Assim, eu nem sei
o que eles têm, mas eu sei que eles têm uma montanha de patentes. A Vale é a mesma coisa. Tá vendo? E outra coisa interessante, eu vejo que não só a Vale tem, mas ela tem parceria com a Universidade Federal de Itajubá. Você vê que interessante? É assim, e isso não é problema né, da Questel, é uma questão do Brasil. Agora, uma outra coisa que eu ia mostrar para vocês, que eu fiquei assim meio chocado, né, quando eu vi isso. GB, né? Great Britain. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Eu acho que é GB mesmo. Ah, nesse caso, talvez eles tenham mudado lá, mas vou colocar aqui, ó. GB. Acho que o K não, né? Não deve ter. Não. Deixa eu ver aqui. É que a partir de 22, pode até ser que tenha. Deixa eu só ver umas coisas aqui, ó. Aqui ele tem vários que já tem até... Essas são publicações mesmo. Deixa eu até fazer uma outra coisa. Que seja patentes pedidos ingleses, a partir de 2022, e que não tenha... Não tenha resumo ainda. Aqui eu tenho uma série deles, que eu tô vendo aqui, ó, que são patentes que foram depositadas ali, ó, em 2022, em dezembro. Logo, tá em fase de sigilo, período de sigilo, mas já aparece publicado, tá vendo? E aqui, ó, eu nem sei o que é essa patente, mas eu sei que é Guide Tools. Pior que no Brasil, né? Eu até diria para vocês que Brasil e Grã-Bretanha, vamos dizer assim, são dois países que têm essa publicação meio antecipada, vamos chamar assim, de mais informações, tá? Luciana Figueiredo, você está com a mão levantada. Vamos lá. Oi, hein? Tudo bom? Só para aproveitar... não era para aproveitar a tela que você estava compartilhando. Ah, tá. Deixa eu compartilhar de Só novo. para você mostrar rapidamente, que eu sei que o tempo já está esgotado. Já passou, eu estou vendo também. Aquele gráfico, quando você vai nos titulares, lembra que a gente fez hoje de manhã uma limpeza? Sim. Porque o meu estava travando só para ver se está aqui no Data Rules. Tá. Também para o pessoal ficar sabendo que eu acho que é interessante quando a gente vai fazer essa limpeza dos titulares. Legal. Obrigado, tá? Pessoal, só para citar aqui como um exemplo, tá? Que a Luciana está comentando, é que às vezes... Agora eu não sei por que está dando 230... Ah, que agora eu saí aqui, agora eu fui para Reino Unido, né? Opa! Eita. Pronto. Aqui, né, pessoal, eu tenho... por exemplo, eu tenho... Deixa eu ver se tem British Technology, Samsung... É que às vezes pode aparecer o mesmo nome do titular, já deve ter acontecido para vocês, que aparece em duplicata, né? Quando isso acontece, pessoal, o que normalmente a gente faz, né? A gente vê aqui na... Aí tem o Cambridge, por exemplo, né? Não sei se é só como é... Isso, para a gente harmonizar, a gente tem que salvar a análise. Eu vou chamar de análise 1 aqui, por exemplo. Tá? Ah, 1 já existe, que eu já fiz outro dia, eu acho. Vou colocar aqui, ó, 2023, 02, 24, porque aí dificilmente eu vou usar isso daqui de novo. Eu estou salvando a minha análise, tá, pessoal? Porque para harmonizar eu preciso salvar a análise. Essa questão de harmonização de resultados, tá, pessoal? E aí eu até peço desculpas para muita gente que já passou do tempo, né? Mas vamos lá, os colegas que estão aqui é porque acho que estão interessados nesse finalzinho aqui também, né? A gente tem na oficina número 2 ali, a gente tem essa parte de agrupamento, tá, pessoal? Que é justamente na página 46 aqui, que ele mostra como a gente pode criar as regras, né? Então, para criar regras, a gente salva a pesquisa.
e depois a gente vai lá em Data Rules, que é o que eu estou fazendo agora aqui, ó. Salvei minha pesquisa. Que ele está demorando, porque essa busca acabou ficando meio grande. Mas vamos lá. Acho que vai terminar. Vamos esperar aqui direitinho. E aí o que acho que a Luciana estava comentando é o seguinte, né? Que eu tenho Cambridge que está aqui e talvez tenha Cambridge aqui embaixo de novo, tá vendo? Cambridge Enterprise e Cambridge Mechatronics. Se bem que nesse caso até pode ser empresas diferentes, né? Beleza, terminou de salvar. Para eu agrupar, eu venho aqui em Create New Rules, né? Novas regras. E aí eu poderia pegar aqui e colocar, por exemplo, vou pegar uma Oxford, por exemplo, tá? É que nesse caso específico, acho que eu fui bem infeliz, né? Porque Oxford University é uma coisa e Nanopore é outra coisa. Agora, Oxford University Innovation e Chancellor Master Scholars of Oxford University, por exemplo, aqui, e Oxford University Hospital, aí é outra coisa, ou University of Oxford, talvez aqui seja a mesma coisa, né? Então, aqui nesse caso, eu posso fazer um agrupamento, né? Como Oxford University, por exemplo. Só para... E aí, deixa eu só tirar aqui a minha barrinha aqui. Eu posso salvar essa regra e o que ele vai fazer? Ele vai agrupar aqueles termos todos, né? Isso a gente fez de manhã cedo hoje, né, Luciana? Mas para você estava travando, é isso? Não, é porque eu tinha esquecido desse passo de salvar antes, é por isso que não estava dando certo. Por isso que é bom ver de novo. Então, vale a pena ver de novo, gente. Legal. Pessoal, eu até peço desculpas, porque eu sempre gosto de começar a reunião e terminar 5 minutos mais cedo, e eu já passei 15 minutos no nosso horário. Vamos lá, deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui agora. Pessoal, o que nós fizemos hoje foi uma navegação geral sobre o Orbit Intelligence para ter uma ideia daquilo que o sistema faz. Ao longo das próximas semanas, a gente vai ter mais dicas da cozinha, assim, de como a gente resolve problemas, assim. Vou dar um problema, assim, para vocês, dando spoiler, que funciona legal, tá, pessoal? Que é assim, eu estou fazendo uma busca de empresas que trabalhem com LED, sabe LED emitting, Light Emitting Diodes, e que tenha tecnologias na área médica. Aí tá fazendo assim, Leila, faz assim, né? Pega a 61, que é saúde, and a classe dos LEDs. Beleza? Beleza. A gente vai encontrar um tanto de patentes que foram co-classificadas em LED e em saúde. Só que tem um monte de coisa que é de LED e de empresa que trabalha com LED que não foi co-classificada em saúde. Então, qual é uma dica, spoiler, tá? Qual foi a sugestão? Faz uma busca de A61, empresas que têm A61, faz uma busca de quem tem LED, e ao invés de colocar AND, você olha em paralelo. Eu quero saber quem tem patentes em LED e quem tem patentes também na área de saúde. Porque o que acontece? Tem um monte de patentes sobre LED na área de saúde que não foi classificada na área de saúde. Só que a empresa, ela tem tecnologia na área de saúde. Então, gente, uma coisa é a patente, outra coisa é a aplicação e a expertise da empresa. Fazendo desse jeitinho, pessoal, dá para a gente enxergar um monte de coisa que a gente não enxergaria. Hoje de manhã eu estava fazendo isso, né? Com a Luciana, a gente estava fazendo no mundo agro, tá? Algumas coisas, né? E a gente estava fazendo a mesma coisa. Uma coisa é a tecnologia, outra coisa é a aplicação. E tem muitas vezes que a gente tem a tecnologia e a aplicação, embora seja numa empresa daquele segmento, quem classifica a patente não classificou na classificação da aplicação. Classificou no problema técnico, solução técnica, porque, na minha opinião, até seria o mais correto mesmo, né? Então, só fica essa dica, né? De a gente poder fazer essas coisas. Para muita gente que está assistindo aqui, eu falo, nossa, não entendi nada, eu tenho que ver isso acontecendo. Não perca, nas próximas semanas, teremos isso e um pouco mais. Na sexta-feira que vem, pessoal, às 15 horas, em ponto, nós teremos de novo um encontro, só que para falar de uma outra ferramenta chamada Orbit Insight. E aí, atenção a todos os participantes aqui, né? Nós vamos fazer uma campanha maciça aqui de
trials do Orbit Insight para quem tiver interesse, né, em usar conhecer as ferramentas, usar um pouco mais a fundo. Todos vocês que estão aqui ainda, né, e os colegas que vão assistir a nossa apresentação, que tiverem interesse em fazer um trial do Insight, tem muitos alunos, professores do Profinit aqui também, bastante gente, a gente entra em contato. Talvez até tenha um trial mais condensado do Profinit, tá, pessoal? Agora, para quem é de empresa, principalmente empresa usuária já dos sistemas, a gente deve fazer um trial bastante interessante aí a partir da próxima semana, tá bom? Legal, pessoal? Então, são 16 horas e 18 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de fazer a gravação aqui. Como temos vários colegas aqui também, eu vou deixar em aberto, até para os colegas que queiram fazer perguntas, tal, coisa do gênero, né? E não queiram estar aqui na nossa gravação, né? A gente possa se pronunciar também. Então, nos encontramos na semana que vem, né? Por enquanto, fica aí os especiais agradecimentos e a gente faz o final da nossa gravação aqui.